Olá a todos. Então, a gente acompanha durante todo o tempo a internet, várias pessoas, pelo menos 25 pessoas o tempo todo online. Eu acho que chegou aqui a mais de 50. Pessoas de vários lugares. No começo tivemos algumas dificuldades técnicas, mas depois aconteceu um debate bem bacana. Eu vou contar para vocês um pouco como foi. A gente teve a participação da Ana, do Uruguai, a Lolita, de Guarulhos, que está fazendo um TCC sobre a importância das ONGs na educação e a relação com a escola pública, o Valdir, de Fortaleza, a Neide, de Goiânia, a Indira, de São Paulo, Tati e Patrícia, do Grupo Marista, e a Raquel Martins, da Aliança pela Infância, comentou aqui que é preciso um empenho conjunto para capacitar os professores e habilitar muitos outros, artes plásticas, música, dramatização. Isso demora 10 anos para surtir efeito, ela conta aqui, né? E, além disso, o número de alunos nas aulas de artes ela não pode ser muito grande, o número, senão o professor pode não dar conta. E as escolas públicas, na opinião da Raquel, deviam ter o direito de levar todos os alunos, pelo menos uma vez por ano, no espaço artístico, com ônibus pago pelo poder público. E as ONGs costumam fazer um trabalho muito bom, na opinião da Raquel, os alunos correspondem. Ela cita aqui o Projeto Guri e outros vários, né, que fazem esse tipo de trabalho com jovens em situação de risco. Ela concordou com a Estela, as aulas de arte têm que estar conectadas com vivências, e é fundamental o envolvimento dos gestores para o sucesso da proposta pedagógica. E, sobre a intervenção do Nóbrega, ela disse que as possibilidades virtuais elas têm que ser usadas para divulgar essas genialidades tão simples como as que estamos participando agora, né? A Pitil Bonfim é lá de São José dos Campos, ela trabalha no Instituto Recriar, que é uma ONG, desenvolve ateliê de artes visuais há 7 anos para crianças de 8 a 12 anos. Ela diz que também desenvolve residências artísticas e exposições na Faculdade de Artes e Educação ali de São José. E ela tem usado e pesquisado muito com material aqui da ação educativa, ela conta, né? E ela diz que vem acompanhando o desenvolvimento das plataformas educativas com a Estela Barbieri e a equipe da Bienal. Ela queria deixar registrado que deixar esse conteúdo nas mídias digitais é de uma abrangência extraordinária, e colocou na pauta da educação formal um novo entendimento sobre educação artística. Então, ela vê isso como um trabalho em construção da melhor qualidade, pois é aberto para agregar novas participações, ela chama aqui de contaminante. E aí, nessa fala da Estela sobre os caminhos e metodologias, ela se lembrou da fala do Jorge Larossa Bom Dia, sobre a importância da experiência, do processo, e os procedimentos artísticos são extremamente ricos nesse ponto. Aí a Helena Malaquias, professora de arte numa escola pública do bairro da Moca, ela pediu para dizer à professora Rosa que ela foi aluna na 2ª turma do Maria Antônia, e o curso ajudou bastante no trabalho dela, encaminhou para outros alunos da USP. Ela diz: pena que o trabalho em escola do Estado seja tão difícil. Seria interessante palestras de artes para a direção de escolas, quem sabe? Ela acha interessante a intenção de todos os palestrantes, a arte é uma necessidade, mas ela diz que as experiências deles, dos palestrantes aqui, não tem nada a ver com a nossa realidade da escola pública, é o que ela disse, né? Vamos... Só para finalizar aqui... Depois a gente abre outro bloco. Só finalizando, Camila Santos, de Cariranha, na Bahia. Quase em Saboeiro, no Ceará. E a Luciana, de São Paulo, que trabalha aqui com educação inclusiva e usa esse trabalho com educação inclusiva. Depois eu posso contar um pouquinho do trabalho dela. Joia, né? Essas possibilidades nos faz com que um evento aqui na cidade de São Paulo possa ser um evento nacional, internacional, isso é importante. E é uma prática aqui do Observatório da Educação, viu? A gente aqui falou, existe aqui na ação educativa um Observatório da Educação, e esse evento aqui que nós estamos realizando é feito pelo Observatório da Educação e vai nos ajudar a pensar uma possibilidade de ter um Observatório de Arte e Educação. Então, isso faz parte desse esforço. Bom, gente, eu vou pedir o seguinte, então, já falei, as pessoas podem dirigir a um debatedor, especificamente, ou à mesa, e os debatedores, por sua vez, sintam-se à vontade, caso, mesmo que a pergunta não seja dirigida a você, de comentá-la, de fazer seu comentário, estendo aos debatedores a mesma recomendação aos participantes de serem objetivos com simples intenção de ganharmos tempo, aproveitarmos bem o tempo. Nada de tolir nossos pensamentos, muito menos nossas emoções. Bom dia, sou Daniel, sou do Centro Social Marista, irmão Lourenço.
A minha pergunta é para a banca, né? Não tenho aí a formação em artes, mas gostaria de saber se está sendo feito algo ou se é proposto alguma coisa com relação à informática, né? Com isso, uso das mídias sociais, de repente, junto aí à ação educativa. Isso no observatório, de repente, vai existir algum espaço que trate e aborde aí essa questão enquanto informatização. Tá, olha, a gente vai fazer blocos de 3 ou 4 perguntas, que os debatedores também, os comentários da internet, enfim, fique também. Então, 4 perguntas, a gente mesa, depois mais 4, mesa, e assim a gente vai indo até onde for possível. Bom dia, eu sou o Wilson, sou do SEMPEC. Minha questão é basicamente pontual ali para a Roseli e para a Rosa, que pensam ali o currículo das escolas, né? Pensar qual a perspectiva que se tem, se é que tem alguma perspectiva, de pensar essa educação da arte, né, do professor de arte, qual a perspectiva de que um dia chega-se a pensar um artista educador dentro da escola, né? Como que, né, para pensar até a educação integral, se tem, porque atualmente até uma conceitualização, né, do artista educador, do arte educador, essa questão toda da vivência da arte. Bom dia, me chamo Gabriel e tive uma experiência no Conselho Nacional de Juventude recentemente. Queria só fazer 2 observações. A primeira, trabalhei na Fundação Casa um tempo e tive uma experiência numa escola, o quanto a escola está desperdiçando muitos jovens que não se relacionam com a educação formal e que poderiam ter, na educação não formal, nas artes, um espaço, inclusive jovens lideranças, críticos, que muitas vezes são completamente não ouvidos na escola. E sobre essa questão da educação de tempo integral, que foi colocado, uma preocupação pela questão de, muitas vezes, não pensarem naquele jovem que não está na escola, que é uma porcentagem muito alta no ensino médio. Hoje, a gente tem quase 50% dos jovens de 15 a 18 anos que não estão na escola, e o quanto a gente também deixa de estruturar uma rede de cultura, uma rede, né, e aí uma política pública cultural, muitas vezes perdendo essa possibilidade de criar, então, outros equipamentos e outros espaços para além da escola, para esse tempo livre, que poderia ser um tempo mais criativo, um tempo mais provocativo. Eu não sou contra que a educação e a cultura trabalhem junto, mas muitas vezes a gente pode também pensar em outros espaços, em outras possibilidades não tão vinculadas ao espaço da escola, que hoje, para grande parte dos jovens, tem sido um pouco de torturante ficar meio período, quanto mais um tempo integral. Obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Marco, trabalho no SEMPEC, no projeto de educação com arte, dentro das unidades da Fundação Casa. Queria fazer uma pergunta, uma colocação para todos em relação à integralidade, né? Essa educação integral, pelo que eu percebi, pelo que ficou claro, é uma questão espaço-temporal, né? Mas eu queria entender, então, será que não seria mais interessante, não seria interessante trabalhar a integralidade do ser que está ali, independente do tempo, muito bem colocado por ele aqui? Você vai dobrar a carga e a integralidade desse ser, né? Você vai ficar mandando disciplina, decorando, e etc. Então, é nesse sentido a minha colocação, né? Esse integral vem de encontro a tornar esse ser, né? Integrar esse ser a um convívio, a uma sociedade, ou a integralidade total, quer dizer, espaço-tempo? Ele tem um tempo, o dia inteiro, para ficar na escola? Obrigado. Posso começar aqui com o professor que faz a questão sobre a artista educador, educador artista. O artista educador, pelo que eu entendo, é o artista que vai dar aula na sala, não é isto? Como? O artista não dá aula, né? É menos essa relação de igualdade, alguém sabe tudo e o outro não sabe, é uma relação mais de experimentação e de experiência vivida junto. Olha,
Sim, só que o Conselho Estadual de Educação ele impõe uma série de critérios para que o professor ministre aulas. E esses critérios, se não é dessa maneira, então seriam por meio de projetos, talvez? Eu queria saber qual a perspectiva dessa inserção desse profissional, dessas pessoas na escola. Não tem perspectiva? Sim, nas escolas de tempo integral, nós temos cerca de 600 e tantas escolas de tempo integral, porque para se construir uma escola de tempo integral tem assim uma série de requisitos. Tem que ter espaço, tem que ter uma série de requisitos para um aluno ficar o dia todo na escola. Na parte da manhã, ele trabalha com o currículo oficial e, na parte da tarde, ele pode trabalhar com oficinas. Essas oficinas são ministradas por inscrição. O professor, por exemplo, professor de teatro, quer fazer uma oficina de teatro, ele vai lá, se inscreve para fazer oficina de teatro, ou oficina de música, de dança, ou de informática, ou de pesquisas, etc. Né? Isso numa escola de tempo integral. Agora, numa escola que a gente costuma chamar regular, não tem essa possibilidade. Que mais? Desculpa, qual que é o seu nome? Wilson. Wilson, eu entendo que a possibilidade única de inserção do artista educador na escola é em casos de exceção, como é o que está se construindo, por exemplo, no curso de música, no currículo de música, entendeu? Então, a partir da aprovação de um espaço dedicado às artes, com uma linguagem definida, que é a música, por exemplo, qual foi o primeiro ponto que vibrou, né? Assim, não há, por exemplo, no Brasil todo, um número suficiente de professores formados em música e têm licenciatura. Quando eu falo que a educação ela tem dificuldades em se movimentar, é exatamente pela forma como ela se organiza, que ela é muito rígida, né? Então, por exemplo, nós temos uma legislação específica. E aí não cabe nem a gestão falar, eu gostaria de ter um artista educador. Não cabe, né? Isso vem do campo da União. A gente não pode legislar sobre isso. Então, somente em casos de exceção é que existe a possibilidade do artista educador num campo da sala de aula. Aí eu gostaria de fazer uma observação sobre a vivência. Tá? Quando a gente fala em vivência, é muito ruim que a gente tenha que distinguir essa possibilidade, né? Do estudante vivenciar a linguagem com o professor, vivenciar a arte com o professor. Existe, há algum tempo, um discurso que é bastante colocado na arte e educação, que é o valor da experiência, que ela não é fechada. Né? Então, inclusive, a proposta de construção de um currículo parte da experiência trazida por um grupo. O difícil é pensar isso em rede. Né? Bastante difícil. E aí teve um segundo campo, a pergunta do... Não é Gabriel, o seu, do Marcos, que ele fala da formação integral. De fato, né, a gente não tem ainda nem a reflexão sobre o assunto. O que seria essa formação integral? Acho que não há nem consenso sobre como começar essa discussão. O que se discute, sim, é o tempo que vai ser colocado a criança dentro da escola, isso por padrões que vêm de vários campos do mundo, que são experiências ditas de sucesso, né, onde a criança passa 8 horas na escola, realiza 5 refeições, né, e toda a estrutura, completando agora a pergunta do Gabriel, é levada para a escola. E você passa a não ter uma sociedade em trânsito. Então, por exemplo, muitas vezes a periferia permanecerá na periferia porque toda a estrutura irá até ela. O que é positivo se você pensar em medidas que têm que ser feitas rapidamente. Mas é fundamental, como disse na internet, que as pessoas possam transitar até o centro. Saber o que é o Instituto Tomiatá, que é a Fundação Bienal, entendeu? O Instituto Brincante. Né? Existe, volto a dizer, isso é uma coisa bastante específica de São Paulo. O trânsito nessa cidade ele é caótico. Então, se eu dou aula em Itaquera e quero ir concluir um curso no Instituto Brincante, o meu trânsito pela cidade ele levará 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Isso já circunscreve muito a participação das pessoas. Então, é a hora também da gente se repensar como que a gente organiza uma formação continuada dos professores, que é outro campo caótico. É muito difícil, volto a dizer, pensar
na reestruturação da arte e educação, mas a gente tem que começar. E talvez a escola em tempo integral, que é o que está sendo discutido, seja um bom caminho. Tá? Não sei, alguém quiser. Olha, eu queria falar um pouco também. Eu penso que a gente precisa tomar cuidado um pouco com a área de arte. Por que a gente não fala em historiador educador, geógrafo educador? A gente precisa ver se não há uma banalização da nossa área nisso. Então, quem vai ensinar arte tem que conhecer arte e educação, teorias de aprendizagem. Então, um bom artista pode não ser um bom educador, e um bom educador pode não ser um bom artista. Então, a pessoa tem que ter essas duas habilidades, competências e saberes para ser um professor de arte. Essa que eu acho que é a questão que precisaria ser debatida. A questão do tempo integral, além do tempo, a gente pode ter muito tempo perdido. A gente pode ter 8 horas de tempo perdido na escola e 4 horas de tempo otimizado. É bom que se tenha 8 horas se esse tempo for promissor para a aprendizagem, um lugar bom, para os jovens, que frequentam, para as crianças e jovens que frequentam essa escola. E, para isso, a gente tem que investir também na mudança das questões de gestão, que são as que barram bastante a questão do andamento da educação, e na formação de professores. Então, porque a formação dos professores também faz muita diferença. E, em relação à questão da Célia, eu queria dar uma cutucada, porque é o seguinte, essa diferença, que tem um pouco esse discurso da experiência, tudo bem, mas o professor ele tem que saber mais que o aluno, senão o aluno não precisa ir para a escola. O que ele aprende espontaneamente fora da escola, a escola não é necessária para isso. Isso, que é uma coisa que pode parecer reacionária, é uma coisa altamente transformadora da realidade das crianças e jovens, porque é um lugar, esse lugar do ensino, onde a diferença visa a equidade. A gente poderia discutir isso muito tempo, mas é bom que a gente não banalize, que a gente não diga mais, como na modernidade, que a relação é de igual. Nós temos que observar as aprendizagens, nós queremos transformar, a gente quer aperfeiçoar os níveis de saber. Isso não quer dizer que a gente não reconheça que eles vêm com uma cultura, que eles têm saberes anteriores. Mas, às vezes, a escola é o único lugar onde as crianças e jovens têm acesso a esse tipo de conhecimento. E as ONGs também têm currículo. Eu trabalhei com a GE, estou vendo o César aqui, e é uma satisfação. A gente vê assim, que, a partir dos parâmetros curriculares nacionais, o Projeto Axé pôde visualizar que uma inversão entre as temáticas transversais e os conteúdos poderia fazer a diferença nas situações de ensino e aprendizagem. Então, a gente tem muita experiência também já realizada, para a gente voltar para essa discussão que é muito recorrente do arte educador, artista educador. Tem 40 anos que eu estou na arte educação, essa questão não muda. Então, é isso. Gil, quer dar um pitaco aí? Então, bom, já que está pitacos rodando mesmo, mas vamos lá. Eu acho que uma coisa que a gente não pode perder nunca é a questão da subjetividade da arte. Ela tem um campo de subjetividade que se a gente entrar nessa ideia conteudista, que a gente viveu a vida inteira, e a escola ainda é conteudista, a coisa vai mal. Eu acho que a gente tem que, como artistas, e eu falo aqui sempre como artista, não como professor de arte, e a gente está aqui também, talvez, polarizando um pouco na questão do professor na escola, da escola pública. Eu quero dizer que acho que a subjetividade, essa sensibilidade da arte, ela não pode ser, talvez, enquadrada ou cercada, senão a coisa realmente fica difícil. Estela, quer voltar? Só um minuto, por favor. Vai. Enquadrada não, nem cercada, nada disso. Mas, pelo menos, orientada, porque, senão, fica tudo é arte, e, se tudo é arte, nada é arte. Então, pelo menos, na escola, precisa de uma certa orientação. Porque, senão, é aquele... arte? Vai lá descansar na aula de arte. Agora teve aula de matemática? Vai, então, agora refrescar a cabeça com a aula de arte, porque lá é descanso, é terapia, cada um faz o que quer.
Então, assim, pelo menos alguns caminhos a gente precisa estabelecer para ver se a gente consegue valorizar o ensino de arte, porque somos nós professores, que vamos... É o papel nosso, de professor, valorizar o ensino de arte. E como é que ele valoriza? Trabalhando bem nas suas aulas. Né? Então, obrigada. Tá bom. Tem microfone aí, Estela e Antônio Nóbrega, se quiserem fazer seus... Não tenho muito o que acrescentar no que se falou, talvez apenas reenfatizar que a gente também tem que mudar alguns paradigmas que a gente tem. Né? O paradigma do artista como um ser que tem um conhecimento, como se aquilo fosse ametódico ou espontâneo, também não é correto. Né? Eu acho que o bom artista ele também consegue sistematizar aquilo que ele quer passar. Eu me recordo agora, por exemplo, que nas grandes instituições de ensino, na Rússia, por exemplo, os violinistas, eles, ao mesmo tempo que no último ano eles prestam uma prova de excelência de instrumentista, eles também prestam uma prova que também sabem ser transmissores de conhecimento. Então, eu acho que nós, artistas, temos de ter isso, porque é muito fácil cair no que se falou, né? Conhecimento de arte não é puro recreio, não é? E aí eu me valho até daquela coisa que eu falei lá, não é? Para ensinar um poema, ensinar uma pessoa a fazer um galope à beira-mar, não basta ter ideia, não faça aí, meu filho. Não tem, né? Você tem que ter um conjunto e tem que saber como fazer a pessoa chegar até aquilo. É todo um processo, né? Estela. Posso mudar de assunto? Pode. Um pouquinho? Gente, eu queria falar... Aqui não tem regra, a liberdade é a regra. Obrigada. Eu queria falar da pergunta do Gabriel sobre os jovens, né? Que ele fala o quanto os jovens não estão sendo ouvidos na escola e se há espaço para esses jovens em outros lugares. Existem projetos em São Paulo e em outros lugares do Brasil também dedicados a jovens que acho que têm tido um papel fundamental em lugares muito distantes daqui ou muito próximos daqui, como é o caso do Centro Cultural da Juventude da Vila Nova Cachoeirinha, onde há um espaço para o jovem se colocar, onde há um espaço para o jovem trabalhar na instituição. Então, eu acho que a gente não está falando de um marco zero, ou seja, eu acho que muita coisa tem sido feita assim. E acho que, mesmo dentro da escola, eu tenho visto professores que dão espaço para o jovem. A gente tem visto, outro dia a gente teve um encontro com rádios de vários lugares de São Paulo, onde as rádios acontecem dentro da escola. Então, eu acho que tem muito a ser feito, mas nós não estamos falando numa terra devassada, sem nada acontecendo. Eu acho que a gente precisa continuar, mas está sendo muita coisa boa também está sendo feita. Gente, peraí, a gente vai abrir mais uma rodada agora, né? Ou você quer fazer uma parte? Você quer intervir, né? Ou... Continuar a conversa. Ótimo. Então, já começa por você. A gente vai fazer essa rodada, a Estela e o Antônio Nóbrega, a gente vai avaliar se depois da rodada aqui, se eles podem ficar um pouco mais de tempo, senão a gente encerra aqui. Eu vou já passar o microfone para você, só que vamos ouvir um pouquinho da internet, pode ser? Bom, vamos lá. Então, eu estava dizendo da Luciana, que trabalha na ONG Mais Diferenças, né, o MOCIP, que atua com educação e cultura inclusiva, e ela disse que o desafio ali é entender a concepção de educação integral e estender toda e qualquer proposta para a totalidade dos alunos. Ela diz que, normalmente, os alunos com deficiência são colocados em atividades tradicionais de reforço escolar, quando não são convidados a não permanecerem o tempo todo na escola. Ela particularmente ela anda um tanto atenta à proposta da escola integral em tempo e concepção por causa disso, né? E aí, só uma outra questão, a Poliana mandou aplausos de Recife para o querido Antônio Nóbrega, e a Poliana Freire. E quanto ao artista educador, ela concorda com a Rosa e a Velberg, que diz que é imprescindível que o educador de arte tenha competências pedagógicas necessárias para o ensino desta área de conhecimento, e ser um artista educador pode ser um aliado
o artista educador pode ser um aliado para as vivências nessa área, mas saber o conhecimento é tão importante quanto conhecer sobre esta área de conhecimento. Foi o comentário da Poliana Freire, de Recife. Então, tem algumas questões. Eu sou Marcos Cândido, eu sou psicanalista, sou um dos fundadores do Axé, junto com César, né? Então, tem algumas questões que eu, aqui na minha escuta flutuante, fui identificando, que tem que ver com as diferentes falas. E eu vou tentar colocar como questões, e são várias que, na verdade, são temas que eu penso que não são de simples solução, né? Mas um deles, eu penso que quer dizer, o conjunto desses temas é consequência de uma coisa que eu penso que é real, né, ou que faz parte da realidade, que é esse encontro entre arte e educação, né? Então, como é que faz isso preservando a diferença, né? Como é que faz isso integrando uma coisa à outra, sem eliminar isso que é próprio de cada uma dessas áreas de conhecimento, de funcionamento, de produção e reprodução social, se quisermos tratar assim, né? No Axé, por exemplo, a gente fez uma escolha que foi não ter um arte educador profissional, não ter um artista. Assim, a gente manteve um educador trabalhando junto com um artista, né? E a gente viu que nessa conversa entre os dois foi um processo muito rico, mas também cheio de conflitos, cheio de complexidade, de como é que essas duas coisas conversam na vida cotidiana, na prática real. Por exemplo, eu comecei muito mais no campo da educação. Nos últimos anos, comecei a criar, fazer, dirigir espetáculo. E tem aí uma diferença. E como é que a gente se comporta nessa coisa? Isso conversa com um tema mais geral, que eu acho que é um problema que não é só da relação da escola com a arte, mas da relação da escola com qualquer objeto de conhecimento, que é a questão da escolarização dos objetos de conhecimento, né? Então, todos eles. Isso é uma questão geral. Uma tese geral, e isso tem que ver com isso e com a construção de currículos, de que a arte ela produz competências que o sujeito pode transferir para outros campos da vida dele, né? Daí as interseções todas que diferentes ONGs, trabalhos, organizações e a própria escola tenta fazer da arte com, por exemplo, cidadania, da arte com a produção de subjetividade, uma subjetividade supostamente que será mais saudável, mais livre do que a subjetividade, por exemplo, do menino de rua, que se supõe ser uma subjetividade doente, desajustada e por aí vai. Então, essa é uma outra questão geral para o campo da educação, para o campo das ciências humanas em geral, que é real essa questão das transferências de competências desenvolvidas numa área para outra? Como é que isso se dá de fato, né? É possível, por exemplo, que a disciplina do bailarino vire disciplina para a vida? É assim que se dá? É uma passagem imediata? Como é que se dá essa passagem? Essas são questões, por exemplo, que a gente se ocupa de refletir, de pensar dentro do axé. Para desmistificar, eu penso que não é bem assim que acontece. A gente vê na prática que não é. Eu consigo construir, às vezes, meninos que são excelentes bailarinos, mas que têm uma vida, do ponto de vista subjetivo, toda atrapalhada, toda confusa. Conheço artistas que fazem as duas coisas e por aí vai. Então, essa não é uma resposta também simples.
A outra questão que eu penso que a gente está trazendo aqui, mas é uma questão maior do campo da educação, mas do campo da vida humana como um todo, que é a questão das instituições totais. Então, a gente tem toda uma história de estudo, de crítica e de teorização do problema das instituições totais. Toda vez que a gente tem tentado criar um espaço onde a gente concentra e dá àquele espaço um lugar divino e onipotente de cuidar de todas as coisas da vida desse sujeito, isso tem dado problema, merda no popular. Né? Que no popular, aliás, no outro popular. Na arte, por exemplo, desejar merda é muita sorte, pelo menos dentro da história e da tradição. Então, nesse sentido, por exemplo, tem uma história das ONGs que foram muito importantes nesse país para levar avante a importância desse discurso da arte. As políticas públicas vêm e elas assumem isso como uma coisa boa, né, o que ele chamou de uma crença assumida, né, ele usou um outro termo, mas eu penso que a gente tem que colocar essa questão. Será que... e aí conversa com essa questão do que poderia ser uma educação integral, uma educação de tempo integral, uma educação em tempo integral, considerando essas unidades de tempo e espaço. Por exemplo, na nossa história, nós a gente fez uma opção desde o início de não ter um único espaço onde todas as crianças fossem concentradas para fazer tudo. Né? Nós, quando tivemos que lidar com a questão escolar, fomos lá e criamos uma escola e fomos fazer escola. E aí, lá dentro da escola, fomos fazer arte. Continuamos sendo nós uma escola de arte que lida e que é outra tese importante, famosa, né, que é a relação de interseção entre arte e os outros aprendizados escolares. Todo mundo diz que facilita, que é bom, que é bacana. Eu acho que é uma coisa para ser perguntada e ser observada. E, para concluir, eu queria dizer o seguinte, já pensando nessa questão do observatório, o que é, né, na época da observação e da vigilância, e a gente não é tolo, né, o que a gente quer observar, para que observar, como e quem é que vai observar? Porque essa história de observação, por exemplo, está todo mundo acompanhando na mídia, né? Para além das vantagens e das facilitações encantadoras e apaixonantes do Facebook e das novas tecnologias, está todo mundo fazendo free labor, trabalhando de graça para o Facebook, e está todo mundo se colocando numa condição de ser surveillado, de ser vigiado, e essas discussões estão acontecendo. Então, o que é, para que, como se vai pensar essa questão desse observatório? Para que isso não vire um instrumento, assim, não seja um tiro no pé da gente. Muito bem. Só passar aqui rapidinho. Aí, quando a gente voltar para a mesa, o Nóbrega e a Estela fazem suas considerações, e aí vocês se sintam à vontade, tendo que sair, vocês saem assim, sorrateiramente, e a mesa continua. A gente vai passar mais 3. Quem é? César, Projeto Axé, Salvador, Bahia. Juntamente com o Marcos, eu quero agradecer pelo convite, pelo privilégio de estar aqui hoje e, sobretudo, de ter ouvido os 6 mestres e mestras desta manhã. Me permitam, os outros, de destacar a mestra Rosa, que acompanha há anos a trajetória de arte e educação do Projeto Axé. Eu queria colocar apenas 2 questões, que são provocações, evidentemente, mas os velhos têm o direito de fazer provocações sem ser condenados previamente. Então, a primeira provocação é sobre a necessidade, a meu ver, de se ter uma integração entre conceitos e práticas de educação integral. Eu prefiro chamá-la de educação de tempo integral. Para nós, não é escola de tempo integral.
Eu, pessoalmente, sou contrário à escola de tempo integral, dobrando o tempo, condenando os meninos a ficar 8 horas no mesmo espaço, com mais ou menos as mesmas atividades. Para mim, a educação de tempo integral é o resultado da criação, da construção de uma ambiência educativa que se distribui entre família, escola e organização que recebe a criança. Ou seja, tempo integral significa 24 horas de ambiência educativa. Evidentemente, isso pressupõe uma permanente, um permanente diálogo entre família, escola e organização para que essa ambiência educativa seja realmente positiva para a criança. A segunda coisa é sobre a subjetividade de que alguém falou aí na mesa, e Marcos retomou. Eu acho que hoje, desde 1980, todo mundo disse que a criança é sujeito de direitos. Eu acho que isso é fundamental, mas não é exclusivo. Nós, no Axé, chegamos a identificar e respeitar uma tríplice subjetividade na criança, que pode ser maior, pode se multiplicar para mais aspectos. Para nós, a criança é, sim, sujeito de direitos, mas ela é também sujeito de conhecimento. E ela é, pasmem, sujeito de desejos. É impossível fazer arte-educação sem que o arte-educador seja um ser permanentemente desejante, para que a criança se torne, por sua vez, um ser permanentemente desejante. Obrigado. Sou eu? Tentar falar sentada. Eu queria só deixar claro por que eu falei a história do artista educador e do arte educador, de que lugar que eu estou falando. Eu estou falando de um lugar que não sonha mais reformar essa escola que está aí, né? Eu estou falando de um lugar que sonha atender os desejos e os pedidos que os meninos têm feito para a gente, né? E, com base nisso, né, eu proponho que os artistas e os meninos tenham encontros, não com professores que sabem tudo, mas que tenham encontros onde possam os dois pesquisar, aprender, ter curiosidade pelo mundo, desejar junto, né? Então, as minhas propostas, como aprendi com o meu César, que falava assim, que depois que a gente fica velho, a gente pode provocar, pode falar o que quiser e pode ficar nervosinha. Eu já posso, estou com 56, né? Então, com a escola, eu não tenho mais nenhuma esperança, né? Eu tenho esperança, sim, nesse encontro que eu tenho feito com os meninos na Fundação Casa, que FEBEM é o nome, porque eles continuam sendo maltratados, continuam numa situação muito difícil, e estão lá porque foram expulsos dessa escola que está aí. E eu não vou fazer arremedo de escola nenhum para eles, porque essa escola que está aí só faz isso, vai reproduzir 500 mil Fundações Casa, 500 mil meninos de rua, 500 mil artistas, graças a Deus, que se revoltaram e saíram fora dessa escolarização banal, hipócrita e absurda. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Elias. Eu estou aí nas redes, tanto estadual quanto municipal. E há muito tempo se discute arte e educação. Eu concordo com o senhor com relação à paixão que a gente tem que dar para que as pessoas que nos cercam se sintam apaixonadas por isso e produzam com qualidade e aprendam a ser cidadãos melhores, mais conscientes e produtivos. E o meu grande questionamento é, a gente fala muito em formação de professores. Como é que eu posso adequar essa questão da formação do professor, sendo que muitas vezes ele precisa trabalhar em dupla ou tripla jornada? Em que momento eu conseguiria colocar essa formação continuada de que tanto se fala, né, dentro de 3 jornadas? Seria no momento entre 12:30 e 6 da manhã?
né, que normalmente as pessoas dormem, é um pouco complicado discutir tudo isso. E outra coisa importante, quando a gente fala em ensino de arte, a gente, na maioria das vezes, mobiliza um esforço muito grande para um espaço que muitas vezes não é adequado. Então, você vai falar de teatro e você não tem um espaço apropriado de teatro para falar, não fica muito superficial e inadequado, não acaba desvalorizando aquele tipo de arte enquanto ensino, porque você esvazia, né? Então, a criança fala, nossa, teatro é isso, é essa encenaçãozinha aqui no meio de uma roda, né? Por mais apaixonado que a gente seja, aquele sentimento de estar e de produzir em teatro não vai acontecer a contento. E muitas vezes a gente não tem oportunidade de levar o jovem até um espaço adequado. E isso é com a música, e isso é com tudo. Com artes visuais, menos, porque a gente consegue produzir dentro daquele espaço. Então, os meus questionamentos são em relação à formação continuada, em relação aos espaços adequados. Eu não quero sacralizar a arte, muito pelo contrário. Eu quero tornar ela acessível e produtiva a todos. Como é que eu posso fazer isso dentro das condições que nós temos hoje em dia? Muito bem. Gente, passou 4 rodadas, a gente vai começar com o Nóbrega e a Estela. Sintam-se à vontade, se tiver se retirar, continua o debate aqui. Falou? Tá bom. Eu realmente vou ter que me retirar, porque eu tenho que viajar. E vou ser muito breve aqui no que eu vou comentar. São 2 questões. Primeiro, será que existe um limite muito bem definido da educação? Onde é que começa o ensino, o ensino pragmático e o ensino artístico? Por exemplo, eu me lembro muito dos folhetos. O que são os folhetos populares? São crônicas jornalísticas, eles falam, morreu Getúlio Vargas. Aí ele escreve, contando, só que o cara vai lá, canta aquela história e persuade o público, torna as pessoas conhecedoras daquele fato com outro mecanismo. Então, quem sabe se também a educação formal, a geografia, a matemática, não pode ser visitada por outros mecanismos, né? Pelo espírito lúdico, pelo espírito da festa, pelo espírito artístico. E, igualmente, o outro lado também, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente pode examinar. E uma outra, que é muito séria, é em que medida realmente, desculpe, me esqueci, colocou, em que medida o ensino da arte, por exemplo, transcende os seus limites específicos. Quando eu falei, por exemplo, desses 2 departamentos, técnica e emoção, né, e você me relatou, não, tem meninos que dançam maravilhosamente bem, mas são quase porra louca na vida, usando uma palavra forte, né? Então, eu podia também lhe responder o seguinte, mas quem sabe se esse momento de arte que eles fazem ali ainda não organizam, por menor que seja, o excesso de porra louquice deles. É uma questão muito ampla, né? Mas eu dizer que hoje nós temos a nosso favor os estudos da neurociência, né? Que elas já conseguem fazer ter uma compreensão de que certos elementos estruturais que são dados pela arte, eles também desempenham um papel que transcende aquele limite da arte. Por exemplo, no caso da dança. A dança clássica, por exemplo, é uma dança feita com um rigor geométrico muito grande. Então, os bailarinos, se você observar, os bailarinos que tiveram uma formação em dança clássica desde o início, são pessoas muito racionais, muito organizadas, porque eles trazem justamente essa herança. Agora, as medidas variam, porque o ser humano varia. Então, eu acho que tem que haver esse jogo, essa complementaridade, no que eu chamo dos 2 princípios, do princípio feminino e do masculino, né? É como se eu falasse um pouco, usando do conceito nietzschiano, do apolíneo e do dionisíaco. Eu acho que nisso a arte tem um papel muito grande em desenvolver no ser humano essas duas características, né? Então, é por aqui que eu vou. E eu peço desculpas a vocês pelo ter dito, eu agradeço muito, viu, a presença. Viu? Fiquei muito satisfeito aqui. Vocês me deram um sim para eu continuar. Eu agora vou tornar uma conferência, isso que eu fiz aqui, espero. E muito obrigado por ter tido aqui tê-los ao meu lado aqui. Tá bom? Obrigado. Eu acho que eu queria falar a partir da fala do César, do educador ser desejante. Porque
porque acho que todos os encontros são possíveis se isso acontece. Se o educador é desejante e comprometido, imbuído do seu compromisso com o que ele está fazendo, eu acho que a educação pode acontecer em todos os lugares, sim. E eu acho que o encontro com a arte e a educação também pode se dar. Porque o que a gente está precisando, na verdade, são de bons encontros. Encontros da gente com a gente mesmo, encontros da gente com conhecimento. Eu acho que nós, artistas educadores, precisamos também nos concentrar em nos preparar melhor para essa nossa profissão, porque esse comprometimento com a formação honra a nossa categoria. Eu acho que a gente precisa ter esse compromisso de estar mais bem preparado para o que a gente faz, um compromisso profissional. E, na verdade, eu acho que ser desejante é que move tudo isso. Então, eu acredito, sim, no encontro da arte com a educação. Eu ainda acredito na escola, diferente de muitos de vocês. Eu acho que a escola é um lugar de encontro potente. Agora, eu acho que nós estamos vivendo uma crise do ser humano, que não é dentro ou fora da escola. Acho que a gente está vivendo uma crise humana, onde a gente precisa reestabelecer esse encontro conosco mesmo, com o outro, poder conversar e divergir sem brigar e ficar inimigo, onde a gente precisa ter várias oportunidades de encontro com as diferenças efetivamente, porque muitas vezes a gente fala da diversidade, mas quando você tem uma equipe de pessoas diversas, é muito difícil conviver com a diversidade da pessoa que está ao seu lado. E isso acho que é um estudo, reestudo, construção e reconstrução permanente. Então, eu acho que quem é artista e educador não tem férias. Você sai 10 dias e continua pensando nas coisas. Eu acho que você vai à feira e continua pensando sobre a vida e sobre a contemporaneidade, sobre o que você tem que fazer, e encontrando as pessoas e aprendendo com elas a todo momento. Então, a questão da autoaprendizagem, cada um de nós escolhe também o que vai aprender. Cada um de nós tem um compromisso com o seu aprendizado. E eu acho que é isso que as crianças precisam aprender. Aprender a aprender. E, para isso, nós precisamos fazer esse movimento. Então, eu acho que essa dicotomia, é escola ou não é escola, não é a questão. A questão é a gente investir no ser humano, na sua potência maior. E, para isso, precisamos de todos nós, e muito mais do que nós que estamos aqui. Precisamos que a gente invista na gente mesmo e nos nossos pares, que a gente conte com os outros, que a gente faça em equipe. Porque sozinho ninguém faz nada. Ninguém canta verão nenhum sozinho, né? Então, é isso. Eu também queria agradecer muito estar aqui com vocês. E eu também vou ter que ir embora. Vocês me desculpem. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu dar um beijo aqui. Gente, vamos fazer só o seguinte agora aqui. Antes de passar a palavra para vocês, é a última rodada aqui, mas vamos ouvir um pouquinho da internet, porque agora é verdade, viu? Não é da Austrália, mas é de Joanesburgo, na África do Sul. Tem comentários para a mesa. Peraí. De Joanesburgo, da África do Sul, a Luana está aqui batendo uma bola com a Luciana, que é aquela pessoa que eu falei que trabalha com educação inclusiva. Então, é um debate muito legal, paralelo, que depois todo mundo pode acessar o conteúdo do chat. Ele vai ficar registrado também. E a Luana está contando que tem uma iniciativa muito bonita aqui de uma educadora chamada Helene Smuts, que vai às comunidades e vilas trabalhar com saberes tradicionais, cestaria, arquitetura, artesanatos diversos, e transforma esses saberes em conteúdos e procedimentos. Ela diz que é uma forma de trabalhar matemática e geometria com os adolescentes de modo que lhes é familiar, mostrando que seus pais ou parentes mais velhos já sabiam o que eles estudam na escola. E que a matemática e a geometria, nesse caso, elas estão intrinsecamente ligados com a arte. Eu vou pegar um pouco da fala aqui do César de la Roca e do Elias, para falar um pouco de uma experiência que eu tive como oficineiro no projeto São Paulo é uma Escola, que depois virou Contraturno. Então, foi um caos, foi uma lástima. Esse projeto ele tinha essa ideia da integralidade, do horário, né, no ensino integral. Eu estava num equipamento na Zona Sul de São Paulo, no Céu Vila Rubi, onde o espaço que eu tinha para
compartilhar, né, com os educandos. Era um espaço, era uma sala com tapume de madeira, dentro de uma quadra de futebol, né? Então, se eu desse a sorte daquele dia não ter jogo na quadra, a minha aula era uma beleza, né? Mas quando a aula calhava de ter lá um campeonato de futebol, acabou, não tinha como dar aula, né? Era caótico. E tinha uma coisa que a prefeitura fazia na ocasião, que era a seguinte: ó, nego, tu vai só vai receber se você tiver um grupo aí de 20 alunos. Né? Então, eu não receberia se não tivesse 20 alunos, a ONG não receberia se tivesse 20 alunos. Essas informações eram maquiadas para que todo mundo recebesse. Né? E, no final das contas, o que acontecia? A prefeitura divulgava um número lindo de que um atendimento extraordinário de crianças dentro do projeto São Paulo Uma Escola, que é o que eu participei hoje, contraturno. Né? Então, essa... já mudou, agora é ampliar. Então, acho que essa questão, assim, se pensa nessa integralidade e nessa discussão da arte, e, para nós, educadores, as condições são terríveis, pelo menos nessa experiência que eu tive. No teatro vocacional também, o que é engraçado, é que, assim, a verba do teatro, do vocacional, é da Secretaria da Educação e é gerida pela Secretaria de Cultura. E dos anos que eu passei pelo vocacional, nunca houve um diálogo, nunca houve um encontro entre o pessoal da educação e o pessoal da cultura para a gente discutir as nossas práticas. Então, acho que mais para jogar aí um pouco de lenha nessa fogueira, falando aí essas coisas que o Elias e o César têm apresentado para a gente. E aquilo, César, que eu falei, eu vou acrescentar agora, né, que você falou, sujeito de desejo, adorei, eu achei maravilhoso, e aí reforça aquilo que eu tinha dito anteriormente, que é um sujeito de cultura. Né, o moleque está lá, a cultura é dele, ele está inserido nisso. E com relação à escola, nós temos a escola, e vamos ter sempre a escola. Então, simplesmente dizer que a escola... claro que não é simplesmente, ela não disse isso, mas, assim, rechaçar a escola, ou abandonar a escola, ou não acreditar na escola, também dá um tiro no próprio pé. A gente também, como cidadão, tem que discutir a escola e tem que melhorar a escola, não deixar para o âmbito do governo, enfim, dessas instituições todas. É a gente também, como cidadão, participando dessa discussão. É isso. Roseli Ventrella. Roseli, ao seu lado esquerdo, Dil. Roseli. Do seu lado direito está a Rosa. Do seu lado esquerdo está a Roseli. E é a Roseli que eu passo a palavra. Gente, tem uma entre muitas virtudes desta mesa, tem uma virtude de gênero. São 3 homens e 3 mulheres. Né? 3 homens e 3 mulheres devidamente intercalados. Isso também é algo que, para nós, não é secundário nem superficial. Isso faz parte das nossas práticas, buscar o equilíbrio de gênero. Bom, eu penso que eu sou da área pedagógica, então, algumas coisas que vocês estão colocando, eu também sou professora há 37 anos, também já aposentei por tudo isso, e a questão da formação... Eu penso que eu posso falar um pouco sobre a questão da formação continuada, que seria responsabilidade da Secretaria da Educação. Eu digo seria porque, na maioria das vezes, nós não fazemos, eu sempre falo isso, na maioria das vezes nós não fazemos formação continuada, nós fazemos formação inicial. Tá? Porque eu sinto falta das universidades aqui, porque, afinal de contas, o professor chega na rede pública, que é do que eu posso falar, o professor chega na rede pública desconhecendo o que ele poderia trabalhar na sala de aula, porque a universidade também imagina que o professor tem que trabalhar aquilo que ela pensa que é importante para os alunos. Então, é uma briga total, sempre. A gente já chamou a universidade já nos chamou, a gente tenta entrar num acordo, mas é uma coisa que
não sei quando isso vai terminar. Então, aí sim nós vamos poder fazer formação continuada efetivamente. No momento, a gente tem, sim, agora mesmo aqui, a Estela citou que 6.500 professores receberam seus certificados com a formação continuada que eles fizeram na Bienal, agora com outro recurso bem bacana e que tem que ser utilizado mesmo, que é a distância. Não precisa ser da meia-noite às 6, não, professor, embora muitos de nós tenham certeza que trabalham da meia-noite às 6. Se não da meia-noite às 6, da meia-noite às 2 ou às 3, não, Rosa. E aí? Né? Mas eu sei, é uma situação um tanto quanto pesarosa, para falar o português claro. E eu penso que, como o professor falou, todos nós devemos nos mobilizar com essa questão do professor ter 3 jornadas. Mas, infelizmente, eu penso que não sei nem se é este o fórum para se discutir isso e nem se sou eu a pessoa adequada. Tá? A minha política realmente é educacional e eu penso que aí passa mais um pouco também pela política partidária, tá? Do qual todos nós também deveríamos fazer parte, mas criticar é fácil. Apontar problemas é mais fácil ainda. Agora, mostrar caminhos e soluções, nós poderíamos, então, ter uma próxima reunião que todos pudessem dar opiniões de como melhorar, de como agir e como trabalhar. Eu penso que não tenho mais o que falar além disso. Então, Carlos Eduardo Fernandes Cadu. Já aproveita também. Vamos lá, foi muita coisa falada. Bom, eu vou tentar fazer um pouco o discurso conciliador que fez a Estela, tá? Que é muito bom. Se propor por exemplo, fazer o trabalho que Rosa faz, entendeu? E o trabalho que a Roseli faz é talvez uma das coisas mais, vou ser muito sincero, corajosas que a gente pode fazer hoje. Por quê? É ser sujeito de inúmeras críticas, porque não há ninguém, eu posso falar isso com certeza, que se propõe a tentar organizar o espaço e o tempo da escola dedicado às artes. Não tem. A Prefeitura de São Paulo fez uma busca enorme, tá, para contratar um assessor para organizar também isso, e foi assim uma briga para a gente chegar ao nome. Tá? Então, por exemplo, tentar fazer isso já é muito difícil. Agora, quando eu discordo um pouquinho da Roseli quando ela fala da universidade. Cadu, só uma coisa. Claro. E a gente fez questão de ter uma voz governamental aqui. Sim, tá. Fez questão, e a Roseli fez questão de ter uma voz governamental, né? Porque é importante também para a gente não ficar também discutindo entre nós. Né? E a universidade, ela faz um movimento, sim, para repensar aquilo que se passa, né, além dos seus portões. Tanto é que a Rosa é a assessora já foi do Estado, da Prefeitura teve convites, a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Unesp, estão até o último fio de cabelo inseridos nas políticas públicas educacionais. Não tenham dúvidas. A questão é até que ponto a gente consegue avançar nisso. Volto a dizer, o problema primeiro que a gente tem na educação é um sistema tão fechado que é muito difícil você abrir novos espaços para, por exemplo, conversar. Tenho certeza que essa conversa que a gente tem aqui hoje não é algo fácil de ser feito dentro de uma instituição pública. Não é algo fácil. Então, assumir, por exemplo, que o espaço educacional é algo que sofre de muitos problemas, não é um discurso presente dentro das instituições públicas. Todos nós sabemos. Agora, como é que nós vamos gerenciar essa crise? Gerenciar a crise, existem soluções. Soluções estão sendo dadas. Podem não agradar a todos, mas é a primeira. A partir disso, puxa, que legal, podemos também elaborar.
Entendeu? Então, o estabelecimento de um currículo talvez seja o primeiro passo para a gente falar, olha, legal, esse pode ser um espaço. Puxa, não concordo com isso. Legal, vamos reelaborar? Entendeu? Isso se dá em qualquer campo. Se uma pessoa relacionada a uma ONG, um oficineiro, se ele se propõe a fazer uma oficina, ele faz um plano. Porque se ele não tiver plano, não tem como a ONG falar assim, legal, vai lá, curte o barato. Não tem isso. A gente propõe um objetivo, qual é o local que a gente quer chegar, certo? Sem isso, a gente não consegue. Eu acredito na escola, senão não estaria aqui. Estou até o último fio de cabelo, né, na escola, vivo para ela 24 horas por dia. Isso não tenham dúvidas, certo? Hoje é um dia que eu poderia estar em qualquer outro lugar. Estou aqui discutindo a escola, né, fiquei muito feliz com o convite, e é isso que eu tenho prazer. Porque, se nós abandonarmos a escola, talvez a gente abandone uma das coisas que podem ajudar a mudar. Podem ajudar a mudar. Não vai ser ela sozinha que vai mudar, não vai. Entendeu? Mas precisamos pensar qual é o papel da escola, qual é o papel das ONGs. Isso vocês fazem muito bem o tempo todo, permanentemente, o papel das ONGs estão sendo discutidos. Certo? Agora, o papel da escola não está sendo discutido, diria eu, de uma forma mais midiática, talvez, né? Como é que a escola é representada? Ela não aparece. Você tem, por exemplo, você pegar o Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, qual é o espaço dado à educação? Entendeu? Quando ela surge, certo? Então, eu vou tentar pensar um pouquinho o que é essa escola. Por que é que nós organizamos uma escola? Isso não é fruto de uma coisa só nossa, do Brasil. Isso tem uma história, gente, que, puxa vida, vamos puxar, ó, vamos puxar. Da onde surge essa ideia de escola, de organizar as experiências que a humanidade já vivenciou para discutir com as novas gerações? É isso. Como que a gente discute o patrimônio da humanidade com as novas gerações? Já pensou se para cada fruta que eu fosse comer, eu tivesse que ir a cada pé e comer, descobrir se dá dor de barriga, se não dá, se eu como com a casca, se eu como sem? Entendeu? Se cada significado que alguém criou sobre o mundo, eu tivesse que criar novos meios de ler aquilo, a escola é absolutamente necessária. Sem ela, avançaríamos muito pouco. E estabelecer um currículo é, sim, algo muito importante, eu diria que é a pauta do dia. Só que um currículo que consiga se abrir para as novas exigências. Porque, senão, a gente fecha também o tempo da escola. Bom, eu não respondi metade das perguntas que foram feitas, mas eu não... Gente, a gente está caminhando por fim, faltam 5 minutos, a Rosa vai fazer a última fala, que também encerra o debate. Porém, o Marcelo, muito gentilmente aqui, enfim, queria falar uma coisinha pequenininha, não é questão para colocar para as mesas, ele quer fazer uma fala aqui sobre um relato breve, né? Mas, enfim, é rápido, e aí a Rosa encerra. Na verdade, eu só quis dizer porque eu acredito na educação também e venho de uma experiência, estou numa experiência bem-sucedida de arte e educação. Então, eu acho que seria interessante compartilhar isso. Eu venho do meio teatral, sou ator e diretor teatral e por muitos anos dei aula de teatro, também em escolas. E há 1 ano e meio eu coordeno um projeto chamado Sons e Cenas na cidade de Jundiaí. Eu coordeno a parte teatral e temos uma maestrina que coordena a parte musical. Esse projeto ele está em 9 escolas de tempo integral da cidade de Jundiaí. E nós temos hoje, dentro desse projeto, 24 profissionais de arte, de música e de teatro envolvidos, e nós temos uma experiência muito legal dentro dessas 9 escolas de período integral, onde nós não estamos... no momento que lá a gente está dizendo assim, de manhã é a coisa mais chatinha e mais, né, a matemática, isso e aquilo, e à tarde vem a parte legal. Não, a gente está inserido no dia da escola, todas as crianças lá, hoje, dessas 9 escolas, nós temos 3.600 crianças sendo atendidas pelo projeto. Elas têm, além do professor de arte, que está trabalhando especificamente artes visuais, uma aula semanal de música e uma aula semanal de teatro. Então, nós temos 3 profissionais, um de teatro, um de música e um de artes. Queremos ter um de dança, mas ainda não conseguimos dentro da estrutura,
mas isso faz parte do nosso projeto. Nós temos salas adaptadas para o ensino de teatro e música. Então, salas que foram reformuladas, que têm o seu chão de madeira, que têm um equipamento para que a gente consiga trabalhar o teatro e a música. Temos também crianças com, no mínimo, 2 saídas culturais no ano, atendidas pelo projeto, que isso está inserido dentro, além do nosso conteúdo que nós estabelecemos de teatro e música, nós temos a parte que nós chamamos de formação de plateia, onde essas crianças vão ao teatro e a um concerto musical, pelo menos no ano. E temos a parte que a gente trabalha com o professor da escola, que não o professor de arte, de teatro e música, onde nós temos um encontro quinzenal com esses professores para a gente discutir como a arte pode ser utilizada dentro da escola, na matemática, em outras atividades, onde nós fazemos um momento de encontro, de reflexão e de discussão daquilo que nós, profissionais da arte ou profissionais da arte e educação, podemos, junto com os profissionais da escola, como nós podemos construir a arte dentro da escola de período integral. Então, só queria compartilhar isso, porque eu acho que é uma experiência bem legal e que, assim, me dá ânimo para continuar acreditando na escola e na arte. Oh, muito bem. Marcelo, Jundiaí, interior de São Paulo, projeto Sons e Cenas. Antes de passar aqui para a fala final da Rosa Yavelberg, internet, como é que alguma questão aí alvissareira? Na internet está rolando um debate paralelo aqui, bem interessante. Eu acho que é legal as pessoas verem depois mesmo. A Luana estava dizendo aqui que, apesar de admirar o trabalho e a trajetória de gente que já desistiu da escola, entre aspas, ela particularmente também não consegue desistir. Ela atuou há pouco tempo como professora no ensino formal, mas bastante construindo pontes dessas ações dela com a educação pública. Ela diz que a maior parte das crianças ainda está mesmo na escola e é lá que tem que atuar, né? E aí estão elogiando também a experiência do Marcelo. A Janeide está dizendo que a universidade, que é um local onde se espera que tenha uma formação interdisciplinar, as artes são esquecidas. E agora a Luana acaba de acrescentar que é ótimo que em Jundiaí haja uma iniciativa que possibilite que o professor e os alunos tenham espaços adequados e pensados para as aulas de arte. Quando a gente não precisa ficar improvisando tanto, dá para ir muito mais longe. Rosa Yavelberg, por favor. Aí a gente já faz a fala aqui de encerramento do nosso seminário. Bom, vou vamos tentar lá. fechar retomando alguns pontos. Então, do nosso encontro de hoje, uma coisa que me veio à cabeça é que a gente tome consciência, talvez como seria bom se a gente tomasse consciência, como é importante conhecer a história da arte e educação no Brasil e no mundo para que a gente possa realizar as transformações. Esse é um ponto. Outro ponto também é a gente refletir sobre a questão do currículo, porque é a questão do momento, acho que é a bola da vez, né? E a gente tem que pensar qual é a forma que cada lugar, região, não é uma coisa que serve para o Brasil inteiro, então cada escola pode pensar isso, mas que isso está sendo uma coisa necessária, né? E pode ser uma oportunidade de transformação dessa realidade, inclusive das escolas. E me ocorreu também a coisa da ambiência do César como uma coisa muito importante, né? Hoje a gente não pensa mais em ensino-aprendizagem, professor-aluno, né? Tem um contexto todo educacional que afeta a aprendizagem, que promove ou reprime ou impede. Então, a gente precisa olhar para esse todo, né, para essa rede, né, na qual esse aluno e esse professor estão mergulhados, né, inseridos. Uma coisa que também precisa ficar clara é que, seja em arte, seja em qualquer disciplina, aprender é criar. Então, a escola não pode ser chata de manhã, gostosa à tarde. A escola precisa ser sempre uma escola onde o aluno cria. E criar nem sempre é prazeroso, dá trabalho, tem que ter método, como diz o Nóbrega, né? Eu fiquei muito satisfeita de ouvir aqui, de um artista como Nóbrega, a palavra transmissão e metodologia.
e técnica, porque isso está sendo recuperado a partir da modernidade, na contemporaneidade, sem medo da perda da subjetividade, porque a subjetividade hoje não é mais a autoexpressão do moderno, mas é essa subjetividade complexa, né, a qual se referiu o César, né, e o Marcos, né, o pessoal aí que está vindo com essas proposições do axé. Então, eu acho que, para fechar, eu acho que a escola, eu acredito na escola, eu acho que a escola pode voltar a ser boa no Brasil. Ela já foi muito boa, a nossa escola pública, e ela é boa hoje em muitos países do mundo, inclusive da América Latina. Então, como nós vamos fazer para que o professor possa se formar na universidade, na formação continuada, na formação inicial e também na escola, sem que ele precise correr de uma escola para outra, ganhando melhor para poder se fixar num lugar, ter um grupo de reflexão e produção de conhecimento. É isso. Tá bom. Eu queria só... O Cadu pediu para dar uma palavrinha. Então, já que ele vai dar uma palavrinha, eu também estendo esse direito aos demais da mesa, caso queiram. Muito breve. Acho que conhecendo a história da arte e educação e a história da educação no Brasil, a gente também vai perceber o quanto hoje a escola é aberta à heterogeneidade. Tá? Então, se no passado houve uma escola organizada, limpa e repressora, né, dizendo o que é que você deve pensar, quando você deve pensar, em qual tempo você deve pensar, talvez muito mais do que hoje, mas que conseguiu organizar suas experiências ao modo dela. Prefiro eu pensar num novo contexto, em que a gente tenha liberdade para oferecer para os estudantes novos meios de repensar a sua realidade, certo? Criar novos significados. Hoje, então, você tem o ingresso. Quem dá aula para o ensino médio vai demorar mais 2 ou 3 anos, vai ver, entrando na sua sala de aula, uma série de alunos surdos, cegos, deficientes intelectuais, dos mais variados tipos, certo? A escola hoje se abriu completamente a todo ser que possa e que venha estudar, certo? É lógico que construir um discurso com o outro, ainda mais em novas situações, em novas condições, é muito difícil. E não há parâmetros para a gente estabelecer como que a gente vai fazer isso. Sem parâmetros, não conseguimos. Por isso, a importância das primeiras iniciativas de organizar. Porque, tudo bem, isso é um parâmetro, está legal, isso aqui não dá certo, isso deu. Vamos reorganizar. Vamos repensar a escola. Gosto muito de escutar essa experiência, que é muito próxima do que faz, por exemplo, a cidade de São Caetano, se não me engano, é muito parecido. Né? E aí, o que eu ressalto? A organização em grupos menores. Entendeu? Tabuão. Né? Sei que Santo André vem de uma experiência, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, agora não sei, com a Iveta, né, que vem fazendo o trabalho. Então, as iniciativas estão surgindo, mas, volto a dizer, em âmbitos menores. Pensar na cidade de São Paulo, na rede estadual, é algo que foge à compreensão. Foge. Porque dar uma canetada modifica a vida, por exemplo, no município de 1,5 milhão de alunos. Pensar isso é difícil. Nós temos 3.006 escolas, é isso? 9 escolas, com a possibilidade dos professores se encontrarem. Entendeu? Propõe aqui em São Paulo que os professores de arte se encontrem. Bom, se reserva, por favor, né, ou Pacaembu, para a gente fazer esse encontro. Perceberam a dificuldade de se organizar uma experiência tão grande? Talvez dividir em regiões fosse um sucesso. Legal, as regiões não são pequenas mais, gente. Eu dou aula numa região que é super pequenininha, tá? Jaçanã Tremembé. Sabe quantas EMERFs? 40. Propõe uma reunião com 40 escolas, você vai multiplicar por 3, são 120 professores. Certo? Galera, não está fácil. Por isso que eu digo que o cenário ele está caótico, mas ele está num bom momento para ser discutido. Porque acho que nunca essa percepção esteve tão clara. Por quê? A escola que existia não existe mais. E a escola que está aí está dando porrada em todo mundo. Opa, vamos pensar. É a única hora que a gente tem antes das coisas ficarem piores, é agora. Vamos pensar. Tá bom? É isso aí. Obrigado, gente.
É isso aí, é por isso que nós realizamos esse debate. Gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado ao Instituto CIA, que é o promotor aqui dessa atividade com ação educativa, Observatório da Educação. Existe um observatório que está realizando esta atividade aqui. Obrigado ao Cadu, obrigado à Rosa, obrigado ao Dil e obrigado à Roseli Ventrella. Obrigado às tradutoras em Libras. Obrigado a todos os técnicos que garantiram a transmissão da internet, a Fernanda Campagnucci, o pessoal da organização do evento, e até uma próxima atividade deste tipo. Tem um grupo de pessoas que terá uma reunião aí à tarde, será no primeiro andar. Então, essas pessoas serão orientadas aí parece aviso de conexão, né? As pessoas que terão conexão para outros voos serão orientadas por nossa equipe de terra, aqui na saída. Muito obrigado, bom dia a todos e todas.